Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Olá, meus amores. Vamos falar nesta tarde sobre os nossos monstros internos. Hoje, dia 20 de dezembro de 2025, eu, a psicóloga Valdeci Oliveira, estou começando aqui com você, nessa tarde de sábado, o nosso Papo Psi. Para mim é uma honra, uma grande alegria estar falando com você neste momento. Para você que está aí nos acompanhando ao vivo, neste sábado, aqui em Salvador, muito quente para variar, né, meu povo? Eu quero agradecer, né, a sua participação, a sua alegria em sempre estar aqui com a gente, ligadinho todo sábado, não perde, né? Está aqui, ó, ligadinho com o Papo Psi. Tem alguns ouvintes que falam comigo, Val, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas eu largo tudo. Quando vai dando as 13 horas, eu digo, não, pare, não fale comigo, não me pegue, não me toque, por favor, não me provoque, eu só quero ouvir o Papo Psi, né? Então, eu quero agradecer, tem uma galerinha aí que reúne a família, né, que canta o link aí da Web Rádio Sertão 09, né, da Radiosnet, aí espalhando pelo grupo da família, de amigos, de trabalho. Muito obrigada a cada um de vocês, que assim, junto conosco, colaboradores aí do Papo Psi, que tem espalhado esse papo bacana para muitas pessoas estarem aqui fazendo parte junto com a gente. Lembrando que dia 18 de janeiro fazemos aniversário, né, meu povo? Um aninho, bebezinho, Papo Psi, né, não? Então, entre muitos erros e acertos, entre muitos avanços e retrocessos, estamos aqui. Eu quero agradecer. Porque se tudo isso aqui é possível, é por causa de você. E para você que está aí nos acompanhando no canal da Web Rádio Sertão 09, muito prazer também, eu sou a Valdeci Oliveira. Para nós é uma grande alegria ter você aqui na nossa playlist, tá? Pois é, pessoal, a Web Rádio tem aí uma playlist com as programações aqui da nossa rádio, então vale a pena você ir lá no YouTube, né, pesquisar lá, coloca lá no campo de edição, Web Rádio Sertão 09, e aí você vai estar ligadinho em toda a programação aqui da nossa rádio, tá bom? Tem programações muito boas. Tenho certeza que você vai gostar, tá certo? Fica aí com a gente. E aproveita também, dá aquele like, dá aquela curtidinha poderosa, comenta lá embaixo, né, de cada programa, aquilo que você percebeu, aquilo que é legal, aquilo que não é legal, sabe? Nos dá ideias aí para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso, tá? Afinal de contas, você é um colaborador aí, né? Você é uma colaboradora aqui do nosso espaço. Então, vamos lá, tá certo? Eu espero você lá no canal e aqui também, tá bom? Curte lá, comenta, compartilha. Afinal de contas, o que é bom a gente compartilha, né não? O nosso Papo Psi, ele é um espaço para nós olharmos para dentro de nós mesmos com coragem, com verdade e, por que não, um pouco de leveza também, né não? Eu quero mandar um abraço também especial para um ouvinte que está chegando, né? Aqui por agora, o nome dela é Elizabeth, da cidade de Belo Campo, aqui no nosso estado da Bahia. Elizabeth, eu soube, né, do seu comentário,
O evangelista me falou que você está curtindo muito aqui o nosso trabalho, que o Papo Psi falou com você de uma forma muito ímpar, e eu fico muito feliz, viu, Elizabeth? Então, um beijo para você, sinta-se abraçada por todos nós aqui da Web Rádio Setor 09. O Papo Psi existe para isso, tá certo? Muito obrigada por gostar do nosso espaço e por ser também mais uma colaboradora chegando aí para nos auxiliar. Fique à vontade, tá bom? Quero mandar um beijo também para Eliana, para minha querida Elisete, para Cleide, né, Cleide? Beijo aí para você também. Agradecer a Ana Tércia. A Eni, beijos para você também. Jarbas, meu querido, um abraço para você. Beijos e beijos e beijos. Edinalva, beijo para você, para Dulce também. Abraço para todos vocês, assim, que estão sempre ligadinhos, né? O Ribamar, do Rio de Janeiro. Beijos, Ribamar, querido. Muito obrigada pelo carinho, certo? Vamos marcar, viu, aquela entrevista. O Ribamar também tem um programa, né, na Rádio Senzala, né, em janeiro. Me convidou para dar uma entrevista. Estamos aí bolando essa entrevista, vai ser poderosa, viu? Aí, galerinha da Web Rádio Senzala, vamos lá, viu? Obrigada também a cada um dos colaboradores que junto conosco tem sempre participado. Eu quero agradecer também as rádios aí, né, as colaboradoras que têm também retransmitido a nossa programação. Quero agradecer em especial pelas rádios que têm retransmitido o Papo Psi. Muito obrigada para cada ouvinte aí dessas rádios e para cada querido diretor, cada radialista que tem sempre aí dando uma força aí pro Papo Psi. Muito obrigada, viu? A cada um de vocês, viu? Então, Elizabeth, meu amor, beijo para você e toda a galerinha aí de Belo Campo. Vamos embora. Continua com a gente, viu, Elizabeth? Continua aí com a gente. Bom, meu povo, meu número do WhatsApp, algumas pessoas têm me perguntado, 71, né, que é a pessoa de Salvador, né, Eliana, baiana da Gema. 71, Eliana adora esse termo, baiana da Gema, né, Eliana? Aí de Tremendal, beijo pra galerinha de Tremendal. É 71988606425. Gravou? Memorizou? Vamos de novo? 71988606425. Mandar um beijo também para Kelly, lá de Mato Grosso do Sul. Beijo para o José, também de Mato Grosso do Sul. Beijo para vocês. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que todos nós sentimos. O que é? O que será? Tcharam! Mas poucos admitem. E o que será? Os nossos monstros internos. Mas calma que eu já vou explicar, tá bom? Sabe aqueles sentimentos que às vezes, sabe, que são tão difíceis que às vezes a gente tem que esconder, como, por exemplo, a inveja, a raiva, os ciúmes, a vergonha. Mas sabe, esses sentimentos continuam ali, pedindo, implorando, suplicando para serem vistos. Mas vem cá, Val, afinal de contas, o que são nossos monstros internos? Adoro quando você me faz essas perguntas inteligentes. Pois é, monstros internos. Parece aquelas coisas, né? Mas calma, tem coisinhas aí dentro guardadas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quando falamos sobre monstros internos, não estamos falando de algo ruim dentro de nós. Pelo contrário, estamos falando das nossas emoções humanas, aquilo que nos é inato, aquilo que vem para nos promover saúde e, de uma certa forma, saúde mental, mas se você não cuida, pode trazer uma desorganização psíquica. Por isso que precisamos dar atenção. Sabe, estamos falando sobre as nossas emoções humanas, universais, que aprendemos desde cedo a esconder. Mas a verdade, sabe, que é que tudo aquilo que a gente esconde, na realidade, fala baixo, só cria raízes. E quanto mais escondido, mais poder aquilo tem sobre nós. E hoje eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Qual a emoção você aprendeu que é proibido sentir ou proibida sentir? Muita gente cresce ouvindo, assim como eu, né? Tipo, engula o choro,
Entupa. Gente, até hoje eu não sei que diacho é entupir o choro. Já perguntei à minha mãe N vezes. Ela, desculpa que a pessoa tá um pouco rouca, tá bom? Sabe aquelas falas que a gente ouvia, sei lá, do papai, da mamãe? Pra mim aqui em Salvador, da maninha, do painho, da vovó, do tio, da tia, do padrinho, da madrinha, do pastor, da professora, sei lá, daquelas pessoas que de uma certa forma tinham autoridade ou representavam algum tipo de autoridade sobre a sua vida. Tipo assim, cala a boca, ei, menina. Aí eu, quando era criança, a minha família, parte de mãe, né? Tinha um sítio e eu amava ir para esse sítio, gente, pense, subir em árvore, correr pelas estradas, montar cavalo. Meu avô criava, né, alguns animais e aí ele selava, né, o cavalo e eu já ficava agoniada, né? Eu aprendi a selar cavalo, né, a apear o bicho lá. E aí ele montava, a gente montava também junto, ele ensinava a gente a cavalgar. As cavalgadas, né, passavam na frente do sítio dos meus avós. E aí a gente amava aquilo, tinha um rio um pouco próximo à casa da minha avó, a gente andava assim na estrada e meus primos, eu era a única mulher, né? Pense. E aí meu avô dizia, meu Deus, essa menina é um moleque macho, essa menina faz tudo que menino gosta de fazer. E eu ficava assim olhando para ele, mas como assim? Eu quero brincar também. Mas ele dizia, menina não sobe em árvore, menina não veste short ou bermuda. E era tudo que eu gostava, né? Negocinho de vestidinho, de lacinho no cabelo. Eca. E olha que eu tinha um cabelo, gente, até hoje eu tenho. Hoje eu dou umas cortadas assim, mas eu sempre tive um cabelo muito longo. Né, meu cabelo é liso e tal, e é sempre, minha mãe fazia aqueles penteados de flu-fluzinho, gente. Gostava muito não gostava muito não. Eu gostava mesmo de fazer um cocôzão assim, sair, botar um boné e sair por cima das árvores, pulando cerca, chupar manga no pé, sabe? Subir lá no pé do caju, arrancar o caju e ficar chupando, sabe? Eu gostava de todas as peripécias que as crianças brincavam, né? E graças a Deus não tinha celular naquela época. Então a gente brincava, a gente pulava amarelinha, a gente subia nas árvores, a gente ia tomar banho no rio, né? Então a gente brincava muito e meu avô dizia que aquelas coisas não eram coisas de menina. E eu ficava assim, como assim não é coisa de menina? Hoje, adulta, né, eu entendo isso que há 20 e poucos anos atrás, né, 30 e poucos anos atrás, mas me entreguei, né, não, gente? Sou novinha, tá? Mas hoje eu entendo quando ele falava aquelas coisas, porque culturalmente, né, as meninas tinham que ficar brincando de boneca, brincando de casinha, fazendo comidinha, e eu sempre fui uma menina fora da caixinha. Eu até gostava de brincar de boneca, mas no meu tempo. Não era toda hora que eu queria brincar de boneca. E as minhas bonecas sempre tinham bermuda e short, né? Eu tirava, né? Eu fui a baixinha da Xuxa, né? Reconheço. Amava o programa da Xuxa. Eu me lembro que eu tinha as bonequinhas da Xuxa, as coisinhas assim, mas eu pegava, vestia a boneca do meu jeito, cortava o cabelo, fazia um monte de coisa. Eu acho que já era demonstrando que ia ser cabeleireira, né? Não sei se vocês sabem. Mas durante um período da minha vida, um bom período da minha vida, eu trabalhei muito com estética, né? Com a beleza, eu tinha um salão de beleza antes de perder a visão. Então eu tinha um salão, então eu trabalhava muito com beleza. Então eu brinco que fazia com as minhas bonecas e com os meus primos, cá entre nós, né? Abafo o caso. Que eu cortava os cabelos dele, não sei onde é que eles, né? Deixavam, confiavam em mim, tá vendo? Que as pessoas já confiam em mim desde antes. E a gente brincava muito. Mas eu não entendia por quê. Ia dizer, eu não quero brincar de casinha, eu quero subir na árvore. Mas eu sempre ouvia, não pode. E quando eu teimava, eu apanhava, né? Porque culturalmente era uma forma que eles entendiam que estavam educando a criança. Eita, que educação terrível, né, não, meu povo? E aí minha mãe dizia, engula o choro, cala a boca. Meu avô dizia, menina, senta de perna fechada. E eu queria sentar igual os meus primos, né?
E aí, menina usa vestido, eu queria usar bermuda. Então, assim, certas emoções que queriam fluir, sentimentos que queriam fazer parte da minha história, às vezes eram silenciados, porque eu dizia, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Menina aceita desse jeito, menina usa rosa, menino usa azul. Acho que é por isso que eu odeio rosa, viu, gente? Por isso não provoque, tum, 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 tum. É tom de rosa, choque. Era meio Rita Lee, assim, viu? Eu era meio uma ovelhinha fora do rebanho. Eu dizia, não, mas eu quero usar cor preta, mas não pode, tem que usar rosa. Mas eu não gosto de rosa, né? Acho que eu sempre tive esse tom, assim, meio que revolucionário, sabe? E aí, quando apanhava, engulo o choro. Não pode chorar. Sabe? Quantos meninos aqui que estão me ouvindo? Meninos, me digam, por favor, tá? Deixa aí o comentário, você que está aí no YouTube. Mas você que não, manda uma mensagem para mim no WhatsApp 71988606425 ou se não nas redes sociais aí, @psicóloga Valdeci Oliveira. Diz para mim, meninos, quantos vocês, né, cresceram ouvindo Homem Não Chora? Homem não chora. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de marica, né? Não acontece tal. Quantos, não é? Quantos sentimentos, quantas emoções nós tivemos que silenciar, porque culturalmente, principalmente na cultura da nossa família, na região que nós nascemos, né, fomos educados, nas nossas escolas, enfim, ali nas nossas redes ali, né, sociais da época, né? No nosso núcleo social, nos nossos grupos, muitas vezes era socialmente não permitido. E quantos choros você teve que engolir? Quantas coisas que você queria fazer e você se sentiu tão reprimido assim, sabe? Que você não fazia, não porque você não queria, mas porque isso lhe foi limado. Não, não é para vocês. Quantos sentimentos? Pensa aí um pouquinho. Tipo, engola o choro, isso é feio. Não tenha ciúmes. Ciúmes é coisa feia. Não sinta raiva, olha. Não pode sentir raiva do coleguinha. Sabe, só que eu quero dizer algo pra você. Emoções não somem só porque você está mandando ou porque alguém mandou. Elas se transformam e se transformam em dores, em explosões, culpas, ansiedades. Por isso, no programa de hoje, eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a olhar para essas emoções hoje com menos julgamento e mais curiosidade. Vamos pensar um pouco sobre essas emoções que fluem e as formas como nós as sentimos e o que nos faz pensar, né? Ou assim, como nós nos relacionamos com elas. Como, por exemplo, a inveja. O que é a inveja para você? A inveja é um sentimento que me mostra onde eu desejo chegar. A raiva, por exemplo, mostra que eu estou ultrapassando os meus limites. O ciúme me mostra onde eu estou com medo de perder. A vergonha me mostra onde eu acredito, sei lá, não ser suficiente para alguém. Se você pudesse escolher uma dessas emoções para conversar com ela agora, qual seria? E diga para mim, o que você gostaria de entender sobre ela? Sabe, meus amores, quase sempre esses monstros nasceram na nossa infância. A criança que você foi, eu quero dizer para você, ainda habita você. E muitas emoções difíceis são ecos de algo que essa criança que está aí dentro viveu, mas naquele momento não soube nomear. Então, vamos lá caminhar para dentro dessa memória viva que está aí dentro de você. Eu não estou dizendo que essas emoções estão certas ou erradas. Não é sobre o julgamento do que é certo ou errado. Mas é o que essa emoção está dizendo para você. Por que você sentiu raiva? Por que você sentiu inveja? Por que você sentiu ciúme? Por que você sentiu ódio? Sabe? Por que você sentiu medo? Por que você sentiu vergonha? O que essa emoção está tentando dizer para você? Se você puder nesse momento, dá aquela respirada bem profundinha, bem gostosa, daquele jeito que a gente gosta aqui no Papo PC, sabe?
Dá aquela esticadinha assim nos braços, estica as pernas um pouquinho, fecha os olhos, puxa o ar pelo nariz e ó, solta pela boca, essa boca linda. E imagine um pouquinho aquela criança que você foi. A idade que vier à sua mente aí é a idade certa. Imagine essa criança. Veja como ela está. Observe o rosto dela. Tenta tocar nessa criança. O olhar, o cheiro. Agora fala uma coisa aí pra mim. Pergunta pra essa criança. O que você precisa, minha criança, ouvir hoje? Talvez, meus amores, essa criança precise ouvir que está segura. Que não precisa mais ser forte sozinha. Que não precisa mais se envergonhar do que sente. Que alguém, finalmente, está vendo a dor que ela carregou em silêncio. Essa criança ainda vive em você. E ela espera ser acolhida e não corrigida. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, sabe, sobre isso. Porque muitas vezes a gente vivencia na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente carrega esses padrões, porque a gente vai repetindo, repetindo, até que isso venha ter um significado para nós. Eu atendo muitas pessoas que às vezes dizem assim, olha, Val, parece que eu tenho um dedo podre. Eu sempre escolho as pessoas erradas para me relacionar. Nossa, Val, eu sei que uma vez eu ouvi de um paciente assim, é um paciente querido, um homem adulto, tá? De mais de 40 anos. E ele chegou assim para mim e disse, olha, eu sei que tá errado, sabe? Às vezes eu sou ele é um funcionário público hoje, né? Ele disse, eu recebo um dinheiro legal, hoje eu sou um bom profissional, sou realizado naquilo que eu faço, sou um homem adulto, sou casado e tal, tenho a minha vida, mas toda vez que alguém vem me pedir dinheiro emprestado, eu sempre empresto, mesmo sabendo que eu vou levar toco, mesmo sabendo que essa pessoa não vai me pagar, mesmo sabendo que essa pessoa está usando de má fé. Mas, sabe, a pessoa chega pra mim com aquele papo que me faz me sentir tão querido. Aquela pessoa chega assim como se eu fosse necessário para ela. E ele começava a pensar sobre isso e a gente foi elaborando tudo isso no decorrer do tempo. E ele disse, eu já ganhei, Val, tanto prejuízo, sabe, de dinheiro pequeno, mas dinheiro grande também. E eu não tenho coragem de pedir o dinheiro de volta, sabe? Eu levo toco, mas eu não quero perder a amizade. E aí a gente foi pensando sobre isso, né? A gente foi fazendo algumas elaborações, ressignificando algumas coisas. Hoje ele não empresta mais dinheiro assim, né? Ele disse, não, se amizade é amizade, ele vai gostar de mim ou ela, independente de. Porque a gente começou a trabalhar as carências que estavam ali por detrás. Quais eram os sentimentos que estavam aflorando, quais os medos, quais as inseguranças, quais os fantasmas, esse emprestar dinheiro para não perder a amizade, trazia para que sentido aquilo ali, né? Então a gente começou a pensar e ele começou a elaborar e ele chegou a uma conclusão. Ele começou a pensar sobre isso. E hoje ele consegue dizer não de boaça. Ele consegue dizer não. No momento não, ou se ele sentir desejo de dizer sim, ok. Mas ele não diz sim ou a alguém porque alguém quer que ele diga. Ele diz sim quando ele quer e por que ele quer. A gente precisa ter a autonomia da nossa história, sabe? E às vezes esses sentimentos que chegam, que culturalmente nos é ensinado, né? Desde lá da nossa tenra infância, não pode sentir raiva, principalmente pessoas religiosas, né? São muito ensinados. No outro dia, essa semana até, uma amiga minha me procurou e ela vivenciou uma certa situação com um ex-namorado. Esse ex-namorado se casou essa semana, na semana passada. E aí ela foi para o casamento, né? Porque já ficou muito bem resolvido entre eles, mas foi um relacionamento que eles tiveram que ela saiu muito machucada. Hoje, ela já está bem com tudo isso, enfim. Tanto que ela foi para o casamento dele, né, com outra moça, e estava muito feliz com a realização. Que ela recebeu o convite do casamento, e o convite era de uma outra cor, acho que era verde e branco.
E aí ela deduziu, né, que quando uma pessoa envia o convite, né, me lembro que o meu convite de casamento, eu e o Thiago, ele disse, não, isso aí é com você, questões de cores, e mulher gosta mais desses flu-flus, né? Então o meu casamento, ele foi todo dourado, branco, né? Então eu fiz o convite, eu elaborei tudo, eu perguntei, e aí, amor, você gostou? Ele, não, tá lindo e tal. Né? Tudo que eu faço, o Thiago acha lindo, mas enfim, fazer o quê, né? Homem apaixonado. E aí eu disse, e aí, amor, você gostou? Olha, eu pensei nisso aqui e tal, as flores eu quero dessa forma, a mulher gosta disso. Não, não, meninas, gente, o meu casamento tiveram quase 500 convidados. Imagina, pequenininho, né? Pouquinha pessoa. E aí, Thiago disse, pô, a gente casava no cartório, comeu alguma coisa e vinha pra casa. Eu disse, não, vou casar uma vez na vida, gente. E não tem que ser a festa, né? E olha que foram coisas assim de meses, assim. Deus assim nos surpreendeu tanto, porque a gente organizou tudo em 1 mês e meio, né? Assim, eu ganhei muitos presentes. Os bolo, eu ganhei um bolo de 3 andares, gente, gigantesco, bolo, a coisa mais linda do mundo, né? E as coisas foram acontecendo, assim, presente chegando, dinheiro chegando, e as coisas foram acontecendo, bum, virou isso aí, né? Um casamento extremamente lindo, digno de príncipes, né? Me senti muito honrada pelo Senhor por tudo isso. E aí, essa minha amiga, ela foi cerimonialista, ela tem esse toque de cerimonialista, né? E aí, mas ela recebeu o convite, então ela disse assim, olha, se o convite é verde e branco, então provavelmente as madrinhas, né, porque tem toda uma questão, as minhas madrinhas tiveram padrão, eu tive, gente, a pessoa teve 7 madrinhas, fazer o quê? Madrinhas, né? Então eu escolhi terracota, né, a cor mais chegada pro cobre, tal, assim, mais voltada, né, do dourado. Então os meus padrinhos e madrinhas entraram com a mesma cor, foi toda uma paleta de cor escolhida por mim, porque a pessoa é fashion, né, tá? Então a gravação do casamento é extremamente top. E aí essa minha colega disse assim, olha, se o convite tá dessa cor, é porque as madrinhas, né, a paleta de cores é essa aqui do casamento. E ela gosta muito de azul. E aí escolheu um vestido lindo, azul bem bebê. Quando ela chega no casamento, na cerimônia de casamento, para a surpresa dela, quem está de azul? Quem estão? Quem? Os padrinhos, né, as madrinhas, enfim. E aí ela ficou arrasada, porque a ornamentação era toda azul. E assim, ela ficou como assim? E aí surgiu uma certa situação, porque a noiva se sentiu extremamente... Já existiu uma certa situação por ela ser a ex do noivo, né? E foi toda uma situação, e ela se sentiu também, essa minha amiga, totalmente constrangida. E aí depois foi um falatório, aí a noiva, na hora de tirar foto, né, as fotos do casamento, disse assim, venha, ciclana, né, tirar uma foto aqui, afinal de contas, você se denominou madrinha, então vem aqui tirar foto com as madrinhas. Olha, veneno escorreu ainda, não? E aí ela, não, imagina, aliás, eu nem imaginei que a cor do seu casamento seria azul, até porque você enviou um convite verde e branco. E geralmente o convite vem a paleta da organização, da ornamentação da cerimônia. Então eu nunca imaginei, não foi algo intencional, né? Foi porque eu realmente não sabia. E detalhe, essa minha amiga chegou e essa noiva, ela tinha contratado uma cerimonialista para fazer toda a questão da cerimônia do casamento. E essa cerimonialista não sabia fazer nada. E aí a cerimonialista perguntou a essa minha amiga preparou todo um PDF com toda a entrada, sabe, toda aquela organização que tem no casamento e mandou para a moça. E a moça ficou toda, sabe, assim, sem saber o que fazer. Aí quando minha amiga chega no casamento, as entradas, né, estavam todas desorganizadas, porque tem um padrão, né, da cerimônia, né, entram-se as crianças, aí entram, enfim, todas depois os pais, os padrinhos, tem toda uma questão de organização. E aí minha amiga disse, nossa, como assim? Aí a mãe do noivo, que foi ex-sogra da minha amiga, chegou e disse assim, olha, a gente tá todo mundo assim, a gente tá sem saber quem vai entrar primeiro, porque a menina que foi contratada não sabe o que fazer. Total desorganização, né, não, gente? E assim, pra quem já casou, que tá me ouvindo aqui, sabe como é, né, não? A gente fica um pouco nervosa, a gente fica assim, porque existe toda uma questão, um friozinho na barriga, afinal de contas é o seu momento, né?
E aí minha amiga disse, não tem problema não, eu vou organizar. De bom coração, ela foi lá e organizou tudo, porque ela é dessas assim mesmo. É uma pessoa muito querida. E aí ela foi, organizou toda a entrada, fez tudo aquilo, aí foi a coisa mais linda. Ela mesma organizou a entrada, inclusive da noiva e do noivo, na entrada deles. Assim, para essa minha amiga, algo que ficou lá atrás ficou muito bem resolvido, mas para essa atual, né, ex-noiva barra esposa, né, que hoje é esposa, não ficou resolvida, ela se sentiu incomodada com aquilo. Só que não foi algo intencional, sabe que às vezes coisas que parecem não são, sabe, às vezes você acha fulaninho nunca me fez, né? Mas não gostei, fulaninho uma conversinha, uma fumacinha, né, pode gerar uma, nossa. E aí, essa minha amiga organizou tudo, e aí depois o falatório ficou no casamento. Essa minha amiga estava tentando se tornar uma das madrinhas, que ela tentou estragar a gente, foi ela que salvou o casamento, digamos de passagem. Mas a noiva, porque estava machucada, né, porque percebeu algumas coisas, entendeu de uma forma errada. E assim, sabe, foi uma coisa muito chata. Hoje já se resolveu e tal, mas minha amiga manda uma mensagem para mim, né, assim, muito chateada essa semana, dizendo, você acha que eu deveria chamá-los e falar? Poxa, eu não gostei, mas eu não fiz isso de propósito. Você me conhece, ele também sabe disso. O noivo não falou nada. Ele disse, não, ela com certeza não fez isso de propósito e tal, porque, né, eu a conheço e tal e tal. A noiva se sentiu machucada com isso. Aí virou aquele bafafá. Aí minha amiga falou, disse, olha, você acha que vai valer a pena? Porque você já chegou, você já conversou, já explicou, né? Você acha que vale a pena até porque você conhece essas pessoas. O que você vai dizer? Vai ter algum tipo de relevância para eles? Ela disse não. Mas aí ela chegou para mim, ela é uma pessoa religiosa, ela chegou assim para mim e disse, mas Jesus disse que eu devo me irar, mas não pecar. Que eu não posso ficar com raiva. Eu disse, onde foi que Jesus disse que você não pode ficar com raiva? Ela me disse que não é para eu irar. Eu disse, sim, ele disse para você não se irar, então Jesus está indo contra a natureza que ele mesmo criou. Ela, como assim? Eu disse, me mostra o texto. Aí ela foi me mostrar o texto, eu fui ler o contexto, né? Porque um texto, seu contexto, vira um pretexto para heresia, né? Não? Eu disse, deixa eu olhar esse texto. Ela me deu, eu li o texto, eu disse, olha, o que é que Jesus está tentando dizer aqui com esse texto? Aí ela me falou, eu disse, exatamente. E por que ele disse isso? Aí ela foi pensando assim, ela né? Ele não mandou eu não mirar. Eu disse, porque seria contrário à sua natureza humana. Você tem uma humanidade. Por mais que você tenha princípios e os siga, existe uma naturezinha aí, ó, gritando. Que quando se sentir injustiçada, a raiva vai gritar. Agora, o que é que Jesus te recomendou? A você não agir no momento da raiva. Ela é verdade, Val. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas sabe por que ela nunca tinha pensado sobre isso? Assim como muitos de vocês que estão me ouvindo também nunca pensaram. Porque às vezes, não, eu não posso sentir raiva. Jesus disse para eu não irar, ou para eu irar e não pecar. Mas ele disse que você ireis. Ele não está dizendo que não é para você se irar. Ele disse se ire, mas não haja com a ira. Porque quando você age com raiva, quando você vai para cima da outra pessoa que fez injustiça com você, você vai se tornar igual a ela. Sabe que diferença vai haver nisso? Tenha raiva, coloque a raiva para fora, entenda o que é que essa raiva está tentando te dizer. Porque a minha amiga, ela estava realmente sendo injustiçada, ela não fez isso de propósito. E eu a conheço, e as pessoas que estavam ali, são da mesma igreja que ela, também a conhecem. Mas, sei lá, por um momento de tensão, de pressão que todos estavam vivendo, por conta do ciúme da noiva, por ter entrado em um relacionamento, porque, detalhe, quando essa minha amiga estava namorando com esse rapaz, essa noiva se tornou, que hoje é a esposa dele, na realidade ela entrou no relacionamento, ela se tornou amante dele, né? Então, para ela, essa minha amiga, que era a pessoa injustiçada, que tinha todos os motivos para ter raiva, o relacionamento lá que começou errado, a noiva que ficou com ciúme. Porque foi ela que fez o que era errado, sabe? Errado, sim, socialmente, afinal de contas, eles eram da mesma igreja, congregavam no mesmo lugar, viviam a mesma história. Mas você entende o que é que essa emoção estava tentando dizer? Às vezes você, por uma questão religiosa, você diz, não, mas eu não posso sentir esse sentimento. Será que você não pode não sentir esse sentimento?
ou você pode pensar sobre o que esse sentimento está tentando te dizer. Eu não estou dizendo para você que sentir raiva, que sentir ciúmes, que sentir inveja é bom ou ruim. Mas eu estou tentando fazer com que você pense um pouquinho sobre o que eles estão dizendo a seu respeito. Por que você tem vergonha de se apresentar na frente de outras pessoas? Se você estudou, se você domina o assunto, por que o olhar ou o julgamento do outro mexe tanto com você? Por que você tem inveja daquilo que aquela outra pessoa tem, né? Porque o sentimento de inveja ninguém diz que tem, não, porque é feio. Não é culturalmente, inveja, ciúmes, são emoções que se você falar que tem, a pessoa já vai olhar para você meio torto, né? Não? Mas vai dizer para mim, todo mundo tem esses tipos de sentimento. E às vezes isso começou lá na infância, sabe? Quando seu irmãozinho menor nasceu, ou a sua irmãzinha. Ou quando você percebeu que aquele que cuidava de você, seu pai e sua mãe, gostava mais de um do que do outro. Que um irmão era mais preferido do que você, que ganhou um brinquedo e você não ganhou, ganhou um abraço e você não ganhou. Né? Ou aquela pessoa, sabe, que você amava, mas aí de repente deixou de amar você e deu mais atenção a outra pessoa. Sabe, vai muito das nossas percepções em meio aos lugares onde nós estamos. Então não é se o sentimento é ruim, não é sobre se o sentimento é ruim ou é bom. É sobre aquilo que esse sentimento está tentando dizer. Você entende? Eu não estou dizendo aqui que esse sentimento deve ser, sabe, realizado ou não, porque sentimentos viram comportamentos, né? Mas aí é você que é responsável pelos seus comportamentos. Com seus sentimentos, você pode elaborá-los, pensar sobre eles, tentar entender o que ele está tentando dizer para você. Mas aí, como você vai se comportar, aí já é uma coisa sua. Pense um pouquinho sobre isso, tá certo? E talvez essa criança que tenha sido negligenciada, talvez essa criança que tenha sido tão corrigida, tão exigida, sabe, tão demandada, e seja aí fluindo nessas emoções e engolindo essas emoções. Essa minha amiga falou comigo com muita raiva, sabe? Ela disse, eu tô com muita raiva. Se eu pudesse orar. Eu digo, e aí, vai orar? Ela, não, porque eu não posso. Eu disse, se pudesse, eu quebrava a cara dela. Eu disse, isso, garota, fala sobre isso, agora não quebra a cara da criatura. E para amigos a gente começa, né? Assim como eu tô conversando aqui com você. Porque para mim você é uma pessoa muito especial. Mas que muitas vezes pode estar engolindo esse choro. Muitas vezes pode estar aí dizendo, eu não posso sentir esse sentimento, afinal de contas é errado. Mas diz aí para mim, o que é que você vai fazer com esse sentimento? Já que você não pode sentir, você acha que ele vai deixar de existir? Que nada. Ele vai continuar aí dentro. E vai voltar, às vezes, através de padrões. De coisas que você está repetindo, e que muitas vezes você não entende por que você está repetindo certas coisas. Pense um pouquinho sobre isso, tá bom? No próximo bloco, nós vamos falar sobre algo que todos nós desejamos, mas temos a dificuldade de praticar. A reconciliação conosco mesmo. Fica comigo, tá? A gente já volta. Bebe uma água. Dá uma respirada, porque eu acho que você tem muita coisa para pensar ainda, não? Então, vamos elaborar? Te espero daqui a pouco, tá bom? No nosso próximo bloco. Tchau, tchau. Seja sempre solidário. Evite escandalizar o próximo. Tenha sempre atitudes justas e honestas, pois nisso consiste as boas virtudes humanas. Sertão 09, a web rádio que comunica o bem. Não desperdice o que o planeta te dá. Vamos trabalhar juntos para evitar desperdício alimentar e de água, para manter o planeta verde e saudável. Evite comprar comida em excesso e use-a antes de vencer. Recicle e composte material orgânico. Tome banhos curtos e evite deixar a água correndo enquanto se escova os dentes. Sertão 09 da Salininha de Tremedal. Faça a sua parte na preservação do planeta. A Web Rádio Sertão 09 é a pioneira em Tremedal em ter uma programação eclética.
e diversificada para atender a todos os públicos, informando, entretendo e evangelizando, pois na Web Rádio Sertão 09, a prioridade absoluta é o ouvinte. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Oi! Estamos de volta, meus amores. E agora nós vamos entrar em uma das partes mais profundas deste tema, o perdão interno. Mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no nosso bloco, peraí, deixa eu me apresentar, tá? Eu me chamo Valdeci Oliveira, sou psicóloga, muito prazer. Para mim é uma satisfação estar aqui com você nesse dia, tá bom? Nesse sábado, dia 20 de dezembro de 2025. Lembrando que no dia 18 de janeiro de 2026, o Papo PC está fazendo um aninho. Um bebezinho bem gostosinho, bem roxuchudinho, gordinho, aqueles bebês bochechudos, sabe? Gostoso que a gente ama pegar e dar um monte de cheirinho. Pois é, o Papo PC está bem assim, gostosinho, lindinho, recheadinho de coisas boas. E eu gostaria muito que você me ajudasse na elaboração desse nosso programa. O que você pode fazer? Manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp 71988606425 e me ajuda na elaboração desse pensamento, me ajuda que tema nós podemos falar no dia 18 de janeiro, me ajuda na programação do Papo PC de aniversário, tá vendo? Afinal de contas, meu amor, você faz parte dessa história. Quero agradecer às rádios parceiras, muito obrigada, meus amores, por estarem retransmitindo aí o nosso Papo PC. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí ouvindo nas nossas rádios parceiras e também para você que está nos acompanhando no canal do YouTube da Rádio Sertão 09. Compartilha, dá aquele likezão, sabe? Deixa aí um comentário e vamos embora. Vamos para cima, vamos entrar nessa parte muito profunda, falar um pouco sobre o perdão interno. O perdão que nós não damos aos outros, mas assim, a nós mesmos, né? Tem pessoas que têm mais facilidade em perdoar outra pessoa do que se perdoar. Sempre carregam um sentimento de culpa. Sempre, aconteceu isso, a culpa é minha. Sei lá, aconteceu um tsunami na China, não, a culpa foi minha, porque afinal de contas eu pensei desse jeito, sabe? Exageros à parte. Sempre se sente culpado por alguma coisa que não deu certo. Sabe, reconciliação interna é quando paramos de lutar contra aquilo que nós sentimos e começamos a entender de onde vem isso. Quando não nos paramos assim, nos culpar sobre o que fizemos, sabe? E tentamos sobreviver. Porque muitas vezes, amores, nós nos tornamos os nossos maiores inimigos. Falamos conosco da pior forma possível e esquecemos, sabe, que ninguém sobrevive em guerra com o próprio coração. Perdoar-se não é sobre esquecer e nem justificar. Muitas vezes eu vejo pessoas dizerem assim, eu gostaria de esquecer isso. Eu queria esquecer, se eu pudesse, eu não me lembrava disso. E eu entendo quando essas pessoas dizem isso. Dá mesmo, né? Vontade de apertar o botãozinho lá e bum! Esquecer das coisas ruins, das pessoas ruins que passaram na nossa vida, de partes da nossa história que não foram legais. Eu entendo isso. Mas isso não é possível. A história é nossa. Está aí marcada nas nossas memórias. Em algum momento, coisas vão emergir de dentro de nós. Principalmente quando situações muito semelhantes acontecerem. Ou alguns gatilhos forem, né, lançados ali. A gente tem controle sobre aquilo que é sobre nós, não sobre o outro, né? Eu costumo dizer, né, algo que Freud sempre traz, eu vou assim parafrasear. Freud diz que você tem o controle sobre o que você fala, não como o outro entende o que você fala. Eu de uma paciente hoje de manhã e ela vivencia um nível de sofrimento muito grande, né? Assim, ela diz, ninguém me compreende, Val, parece que eu falo grego ou mandarim, né? Tudo que eu falo, as pessoas interpretam de outra forma. Isso me dá muita raiva. Por que raiva?
Lembra que a gente já conversou sobre o nosso papo aqui de emoções? Que a raiva é uma emoção que reage quando você se sente injustiçado, né? Então ela se sente injustiçada por quê? Porque as pessoas não entendem ela. E aí eu trouxe para ela, mas as pessoas não te entendem, mas você se entende? Ou você está querendo viver o entendimento de outras pessoas? É isso que Freud está tentando dizer, sabe? Às vezes você pode ter o controle, você sabe o que você está falando, mas você não tem o controle de como o outro vai receber isso, ou o outro vai entender isso, até porque o outro vai entender o que você está falando de acordo com a história de cada um, né? Cada um vai entender de acordo com a sua própria história. Isso não é sobre o seu controle, sabe? É menos sofrido quando a gente começa a nos entender. E entender, tudo bem, não entendeu? A vida que segue, né? Entendeu? Ok, não entendeu? Beleza. A gente precisa pensar sobre algumas questões, né? E tem pessoas que às vezes, eu quero esquecer, mas esquecimento é uma doença, Alzheimer. E eu acredito que você não quer ter essa doença, né? Então não é sobre esquecer, é sobre que sentido você vai dar para isso. E também não é sobre justificar. Não é fingir que não doeu. Perdoar-se, meus amores, é dizer: eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha. Muitas vezes eu atendo pacientes que chegam, que vivenciaram, né, abusos, violências, negligências, todos os tipos de violências, né? E às vezes no nível sexual e olham assim e dizem: mas se eu não tivesse vestido aquela roupa, sabe? Mas se eu não tivesse falado aquilo, se eu não tivesse em tal horário, em tal lugar, se eu não tivesse... Como se essa pessoa fosse culpada pela violência. E aí o nosso trabalho é tentar trazer para essa pessoa que ela entenda, é claro que ela que precisa elaborar isso, a gente só vai, assim, guiando em meio a tudo isso, fazendo ela pensar sobre tudo que ela viveu. E é ela que tem que trazer o sentido, né? Mas o que é que uma criança, sei lá, de 4 anos poderia fazer com um homem adulto? Como uma criança de 4 anos poderia se defender? Como uma criança de 7, 8, 9, 10 anos ou um adolescente pode se defender de um homem de 30, 40, 50 anos? O que você podia fazer com isso? Que culpa você teve? Essas pessoas que vivenciam isso são vítimas, não são culpadas. Mas, em sua maioria, elas se veem, se enxergam como alguém que foi culpado e carregam essa culpa e desenvolvem enfermidades, doenças terríveis, terríveis. Porque o seu corpo desorganiza, a imunidade baixa, fica suscetível a várias viroses, né? Vírus, bactérias e doenças oportunistas. E acaba também desenvolvendo doenças no seu próprio organismo, né? Sabe, queridos, você pode pensar, sei lá, tipo, perdoar, dizer para si mesmo: eu fiz o melhor com o que eu tinha. Hoje eu posso fazer diferente. Talvez você, e talvez não, você não vai nunca voltar ao seu passado, para aquela cena, para aquele momento daquilo que você viveu. Não tem como. Eu gostaria muito de ter uma máquina do tempo, voltar ao seu passado e tirar você daquela dor. Mas eu, infelizmente, não tenho como. Só nos filmes de ficções científicas, né? Mas você pode trazer um novo sentido para aquilo. Porque o que você fez com isso talvez tenha sido o melhor que você tinha naquele momento. Mas hoje, na idade que você está, no tempo que você está, você pode fazer diferente. Você não é mais aquela criança. Você não é mais aquele adolescente, não é mais aquela mulher, aquele homem que vivenciou tanto sofrimento, tanta dor. Você é uma outra pessoa hoje. Diga para mim uma coisa. Se você pudesse escrever uma carta para você mesmo agora, o que você diria para você? Será que, sei lá, talvez você dissesse: eu reconheço a sua dor, eu reconheço o seu esforço, eu reconheço a criança que você, sei lá, protegeu. Eu me dou hoje a paz que me neguei. Eu quero que você respire fundo aí comigo.
Respira pelo nariz, expira pela boca. Eu quero que você repita essa frase comigo, tá bom? Eu vou dizer e você repete, tá? Hoje eu me dou a paz que me neguei. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu vou dizer e você repete. Hoje eu, fale o nome, me dou a paz que me neguei. Vamos de novo? Respira, vou falar e você repete. Hoje eu, digo seu nome, me dou a paz que me neguei. Parabéns, é isso mesmo. Seus monstros internos, meus amores, nunca foram seus inimigos. Eles são mensageiros. E quando você aprende a ouvi-los, a vida deixa de ser um campo de batalha e começa a ser um caminho. Eu espero, sinceramente, que esse PPC de hoje tenha te tocado de alguma forma, que você saia desse programa com menos peso e mais consciência. E lembre-se, você não precisa vencer tudo. Você só precisa se acolher. Então, assim, Natal tá chegando, né? Para você também. Tem pessoas que amam o Natal, assim como eu, mas tem pessoas que não gostam do Natal. E quando você pergunta por que você não gosta, e é claro que ninguém é obrigado a gostar, ou não gostar, tudo bem, você é livre para gostar ou não gostar, mas geralmente o que eu ouço, no Natal eu vivi isso, as pessoas comemoram família e eu não tenho família. Eu apanhava muito no Natal. Eu esperava uma coisa e não era. Eu fui abusada. Eu fui abusado no Natal. Minha mãe, meu pai morreu. Alguém que eu amava muito faleceu. Eu não tenho mais essa pessoa. Enfim. Então, será que é o que o Natal ou o que o Natal representa? O que aconteceu, né, nesse momento? Então, eu queria só que você pensasse um pouquinho sobre esses sentimentos que vêm. Natal significa nascimento, né? E não somente o nascimento daqueles que acreditam em Jesus, né? Mas não somente o nascimento de Jesus ou o renascimento dele dentro de você, mas pode ser o seu nascimento para um novo tempo, o seu nascimento para entender os seus sentimentos, o seu nascimento para uma coisa nova, sabe, boas novas, novidade de vida, um novo tempo. E você pode dizer para mim, mas Val, como é que eu vou viver um novo tempo, coisas boas, viver tanta coisa velha, com tanto sentimento aqui que me acarreta? A gente falou há uma semana, há 2 semanas atrás, sobre tempos modernos e emoções antigas, né? Eu elaborei esse tema e eu achei bem interessante, porque a gente quer viver as novidades tecnológicas, a gente quer viver um tempo tão acelerado, a gente quer viver, sabe, o boom de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você pode estar aqui, para aqueles que estão aqui no Brasil, você pode estar aqui no Brasil e conversar com a pessoa no mesmo instante lá na China, né? No Japão. Umas 3 semanas atrás eu estava fazendo uma call, como diz o adolescente, né? Estava fazendo uma chamada e eu estava conversando com a pessoa lá no Japão, né? E aí eu fiquei pensando, depois que eu desliguei a ligação, eu disse, caraca, né? Gente, onde há 20 anos atrás, há 30 anos atrás a gente imaginava, a gente está ao vivo ali com alguém, vendo uma chamada de vídeo, conversando ali, lavando os pratos, varrendo a casa e conversando com a pessoa ao mesmo tempo, tudo ao vivo, né? Estamos tão, assim, modernos, estamos tão, tecnologicamente falando, evoluídos, né? Mas as emoções continuam as mesmas primitivas. Sentimos medo, temos vergonha, sentimos as mesmas emoções. É a nossa história de vida que vai nos trazer, assim, o resultado do que essas emoções querem nos dizer, né? Por isso que eu peço que você, nesse momento, pare um pouquinho e pense. Eu não sei se você é religioso ou não. Eu não sei se você é aqui do Brasil ou não, porque o Papo PC é estourado, né? Temos ouvintes de vários lugares do planeta e eu sou muito grata a você que está aí nos ouvindo. Muito obrigada. Mas eu quero dizer onde é que você esteja. Como é que tem sido isso para você, né? Estamos chegando aí no finalzinho de um ano, 2025.
Mas como foi esse tempo para você? Esse mês tem um cheiro de coisas novas, mas você pode até passar um ano, passar o Natal e chegar o ano que vem. Mas chegar um ano novo com sentimentos, pensamentos ou emoções velhas, vão te levar para onde? O ano até pode ser novo, mas e você? Como está? Pense um pouquinho sobre isso, tá bom? Que você saia desse programa com menos peso e mais consciência. E lembre-se, você não precisa vencer tudo, tá? Só precisa se acolher. Eu sou a psicóloga Valdeci Oliveira. Obrigada pela sua companhia nessa caminhada de hoje. Nos encontramos no próximo programa, semana que vem. Aguardo você, tá bom? Boas festas. Beijinho. Tchau, tchau. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo Psi, com Valdeci Oliveira.